Hi babes, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e se cuidando. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo dia do estudante que foi ontem, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem com esse empenho que a gente vem vendo de vocês, apesar da nossa distância. Que Deus dê essa fibra, Deus dê essa força para que vocês continuem a fazer as atividades de vocês. Então vamos lá? Estudamos já o primeiro condicional, o first conditional, e o zero conditional, o zero conditional, certo? A gente vai estudar agora o second conditional, que é a segunda condicional. O que é que isso vai ser? São orações que vão ser usadas para falar de situações que são pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro. Então a gente viu que com o primeiro condicional elas são prováveis de acontecer. Já aqui a gente vai ter ações que são pouco prováveis ou mesmo irreais. Como assim irreais? Elas não estão tanto na nossa realidade para que possam acontecer. As sentenças condicionais, lembrando em que as condicionais no inglês, a gente vai usar a palavrinha if, que significa se. Por exemplo, if I had lots of money, I could travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia viajar pelo mundo. Então, são situações que são pouco prováveis de acontecer ou mesmo são irreais. Lembrando que como é que a gente vai formar esse segundo condicional? O segundo condicional ele vai ser formado a partir de quê? De duas sentenças. A if clause, que é a oração que vai vir acompanhada do if, e da main clause, que é a oração principal. A if clause, ela vai conter, preste atenção, um verbo no simple past, ou seja, no passado simples, e a main clause vai vir acompanhada de verbos modais, como would, could, might e should. Então, preste atenção, na if clause a gente vai ter um verbo no passado, e na main clause a gente vai ter os verbos que vão ser acompanhados de would, could, might e should, certo? Por exemplo, if I went to Barcelona, I would visit the market. Se eu fosse a Barcelona, eu iria visitar o mercado. O would, ele vai colocar a oração no futuro do pretérito. Eu iria, certo? If I didn't have to work, I would go to the beach today. Se eu não fosse trabalhar, se eu não tivesse que trabalhar, eu iria à praia hoje. Outro exemplo. If I lived in Spain, I would be happy. Se eu vivesse na Espanha, eu seria feliz. If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, eu não faria isso. If I were you, I won't do that. Preste atenção, certo? Importante destacar que a if clause, ela também pode surgir no final da frase. Então, lembrem, ela pode inverter a posição. If I had $1 million, I would buy a new house. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma casa nova, uma nova casa. Se a gente inverter a situação, a gente teria I would buy a new house if I had $1 million. Eu compraria uma casa nova se eu tivesse $1 milhão. Então, você pode fazer essa mudança de posição. Só tem que lembrar o que, gente? Que a gente já viu lá com a first conditional e com o first conditional e o zero conditional, que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter que usar a vírgula se a gente usar o if na frente. Se a gente usar o if depois, a gente não usa. Observe, vamos lá. Os verbos modais, eles podem aparecer na forma contraída em expressões negativas, como é o caso de would, should e could. Como é que ele vai aparecer? Would not ou wouldn't, should not
ou shouldn't, e could not ou couldn't, certo? Então, preste atenção que é a mesma estrutura tanto do zero conditional quanto do first conditional. O que é que vai mudar agora? Qual é o tempo verbal que a gente vai usar? Lembrem-se, na frase, na oração que vai ser acompanhada do if, agora a gente vai ter que usar o simple past. Aí vai ser a hora, gente, de vocês lembrarem aquelas regrinhas dos verbos que a gente já estudou ano passado. No simple past, se forem verbos regulares, que a gente tem que usar de, ed e ed. Se forem verbos irregulares, lembrar daquela listinha que geralmente, que tem até no livro de vocês do ano passado, certo? Então, dá uma olhadinha lá para saber usar o verbo. É a coluna do meio, tá? Quem não tiver, qualquer dicionário, quer dizer, não sei se qualquer dicionário, mas a maioria dos dicionários tem a lista de verbos de inglês, aí é só vocês darem uma olhadinha. E com as expressões would, que coloca o verbo no futuro do pretérito em português, ele vai ser traduzido como iria, o couldn't, que é o could, que é o poderia, o should, que é o deveria, e o might, que também é o deveria, certo? Então, preste atenção. A atividade de vocês é para completar as orações, como a gente já vem fazendo com ou o verbo na if clause ou na main clause, certo? Em caso de dúvidas, só falar com tia tá morrendo de saudade de vocês. Continuem estudando, tá? Fiquem com Deus.